Bom dia, meu povo da origem. Começo meu diário, o devocional, do dia 30 de março de 2023. Estamos chegando na quinta-feira, quase no final da semana, e Deus, na sua infinita bondade, falou e fala todos os dias ao nosso coração. Esse devocional é uma resposta de Deus para as nossas perguntas, para aquilo que nós não sabemos, é um ensinamento, é uma transformação interna diária que nós devemos fazer todos os dias. É a única forma de alimentarmos a nossa fé. Aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que têm temor na palavra de Deus, compreendem que através da palavra a nossa fé, ela é fortificada. E mesmo que as circunstâncias não façam sentido aos nossos olhos, a nossa alma, ela se aquieta, porque a palavra de Deus nos concede a graça de fortalecer o nosso espírito. Então, por isso eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like para que o YouTube reconheça que esse conteúdo está sendo visto e assim ele consegue entregar para mais outras pessoas, outras vidas, outras almas que precisam assim como nós. E também não deixe de compartilhar essa mensagem, porque você compartilhando, a pessoa que receber vai também poder ter essa transformação. E nós sabemos que não é pelo falar, não é por força, mas é pelo Espírito, é pelo falar do Espírito de Deus e não do nosso falar. Amém? Então vamos à palavra do dia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus, além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Palavra do Senhor, graças a Deus. Espírito Santo de Deus, bondoso, amigo e consolador, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos por esse momento de comunhão e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos dê a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, não saia vazia. A palavra diz que não é por força, mas pelo Espírito. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, transforma-nos, nos dê um coração disponível, um coração ensinável, um coração que ame a Deus em primeiro lugar, em espírito e em verdade. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque nós cremos que o Senhor nos escuta. Em nome de Jesus. Amém. É muito linda essa palavra, né? Que diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Quando eu escuto essa palavra, quando eu leio essa palavra, eu fico imaginando o que poderia ser algo tão extraordinário que não é possível nem se ouvir, nem se ver, nem se imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. Só que ao mesmo tempo que a minha mente fica imaginando e não vou conseguir alcançar, existe o tempo da espera. E o tempo da espera não são para os fracos, são para os fortes. Porque esperar em Deus é você não saber quando, como, de que forma vai acontecer. E somente perseverando
somente confiando, somente descansando, que os dias não vão se tornar dias de angústia, dias de dor, mas dias de alegria, dias que nós vamos passar e não vamos ficar o tempo todo pensando na bênção, no milagre, mas sim desejando e ansiando pela presença de Deus. Não é sobre a bênção, não é sobre o milagre, não é sobre a promessa, é sobre a presença. Mas infelizmente, alguns filhos e filhas de Deus, eles não conseguem resistir. E eles não conseguem resistir porque eles desistem de perseverar. Aqui na palavra de Isaías, do capítulo 65, número 1, diz assim, do versículo 1: Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome: estou aqui, estou aqui. O Senhor diz claramente nessa palavra que Ele se faz acessível, que Ele se coloca disponível para ser achado, mesmo para aqueles que não perguntam, mesmo para aqueles que não buscam. Ele diz a todo momento: estou aqui, estou aqui. E Ele continua dizendo: estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. É triste, é bem triste. Essa semana Deus está falando sobre arrependimento, falando sobre temor, sobre obediência. E só existe uma forma de nós vivermos o que Deus quer que a gente viva, o extraordinário, obedecendo, amando a Ele em primeiro lugar, tendo temor na palavra. E não tem como o povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos, as filhas, a criação, porque todos somos criação de Deus, mas só somos filhos e filhas quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai. E quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai, nós não podemos ser filhos e filhas rebeldes. Nós temos que ser filhos e filhas obedientes, seguindo aquilo que Deus diz na palavra. Em Isaías 64, do versículo 8, diz: mas agora tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso olheiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Nós somos obras das mãos de Deus. E como obras das mãos de Deus, nós devemos buscar e perseverar em esperar nele. Só que a maioria das pessoas quer viver a vontade permissiva de Deus e não a vontade soberana de Deus. Porque a vontade soberana de Deus precisa esperar o tempo de Deus, precisa aguentar o processo. E o processo não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que Deus não dá nada do que não possamos aguentar e suportar. Que o jugo dele é leve, que o fardo é suave. Então nós precisamos sempre, todas as vezes que a nossa alma se inquieta, ou todas as vezes que o inimigo vem e coloca setas para poder atormentar a nossa mente e a nossa alma, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que é aquilo que nos dá esperança? Um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso, um Deus que trabalha em favor para aqueles que nele esperam.
Um Deus que diz, como na palavra de hoje, que desde a antiguidade não se ouviu. Prestem atenção, nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu outro Deus, além dele, que agisse em favor daquele que nele espera. Esse mesmo Deus é o Deus que nos criou, que nos formou, um Deus que não mudou, um Deus que diz na palavra que é aquele que é, que foi e que há de vir. Um Deus que vai na frente, luta por nós e entrega a nossa vitória. Nós precisamos trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança, de acreditar, de crer que quando nós entregamos nas mãos de Deus, a vitória é certa. Então pode vir o que for, pode vir seta, pode vir laço, Deus destrói, Deus não permite que a gente viva ou que carregue um jugo e um fardo que a gente não aguente. Tudo é para nos fortalecer, porque é o poder dele que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então nós devemos permitir ser moldados por Deus, ser aperfeiçoados por Deus, porque tudo o que ele faz é bom e tudo é para o nosso bem. A transformação, a mudança, o crescimento dói, mas é necessário. É necessário para que nós possamos ser mais fortes nele. É necessário para que a nossa fé sempre seja fortalecida, porque a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como vamos resistir se nós não formos fortalecidos naquilo que o inimigo sabe que é a nossa fraqueza? Quando ele descobre a nossa fraqueza, ele ataca em nós. Só que quando ele ataca e nós sabemos que a nossa fraqueza está aperfeiçoada no poder de Deus, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, ele bate em retirada, ele sai. Porque Deus sabe que nós não vamos buscar em homens, em pessoas, em coisas, aquilo que somente Deus pode fazer. Transformar a maldição em bênção. Transformar aquilo que aos nossos olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Então vamos no dia de hoje orar, clamar, louvar, adorar e entregar para Deus o nosso coração. Todos os dias nós devemos entregar o nosso coração para Deus. Amém? Então ore comigo assim. Poderoso Deus e amado Pai, bondoso amigo Espírito Santo de Deus, Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por nos conduzir ao centro da Tua vontade soberana. Pai, sozinho nós não conseguimos. Pai, santifica-nos, perdoa os nossos pecados, nos dê um coração arrependido, mas arrependido não para o homem, mas arrependido para o Senhor em primeiro lugar. Nos dê um arrependimento genuíno, em nome de Jesus. Que a gente confesse os nossos pecados todos os dias e que haja um arrependimento genuíno, verdadeiro, para que a gente não os cometa mais. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que somos falhos e pecadores e que nós vivemos no mundo que existe o pecado, mas nós não queremos fazer parte do pecado. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos de outro mundo. Nós somos de casa, da sua casa, da terra prometida. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz: a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, sobre a
tua palavra, que é viva e eficaz, sobre o poder do nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te pedimos, nós te clamamos, que nós possamos esperar com paciência no Senhor, perseverar, para poder viver aquilo que o versículo que o Senhor libera hoje sobre a nossa vida se permaneça na nossa vida, na nossa família e na nossa geração. Em nome de Jesus, nós cremos que nós viveremos aquilo que desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvido se percebeu, e nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daqueles que nele esperam, daqueles que esperam em ti. Então, que nós possamos esperar em ti, que a gente possa entregar sempre o nosso jugo e o nosso fardo. Nós entregamos, Senhor, todo o peso, todo o jugo, todo o fardo que nós colocamos ou que outras pessoas colocaram em nós. E nós recebemos o teu jugo, o teu fardo, em nome de Jesus, que diz na tua palavra que é leve e suave. Senhor, nós somos o vaso, nós somos o barro e tu és o nosso olheiro. Então que nós sejamos vaso de honra, em nome de Jesus. Nós cremos que nós somos seus escolhidos e nós desfrutaremos das obras das nossas mãos por longo tempo. Em nome de Jesus, a tua palavra diz: não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E acontecerá que responderei, aleluia, diz o Senhor, antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. Em nome de Jesus, que ao nosso falar, ou antes mesmo de clamarmos, o Senhor nos responda, o Senhor nos escute, porque nós cremos que a nossa resposta vem do Senhor. Nós não estamos buscando em pessoas, em seres humanos, mas no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor ensina, através da oração e através do nome de Jesus. Essa é a oração, Pai, Abba, Pai, que nós fazemos nesse dia, nesse novo e lindo dia, e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco durante todo esse dia e nos leve sempre a obedecer e a viver no centro da vontade soberana de Deus. Em nome de Jesus. Amém.